Eu resolvi mergulhar fundo no mundo espiritual e estudar os mistérios da mente humana e algumas coisas que a Bíblia se refere e que muitas das vezes é interpretada de maneira errada. E foi nessa busca incessante que trouxe a você a primeira EQM que assisti, e onde comecei a entender muitas coisas da Bíblia que até então eram muito confusas para mim. Então foi aí que eu trouxe para vocês essa belíssima EQM, Experiência de Quase Morte, de Angkor Mat. E se você gosta do tema, vem comigo nessa impressionante viagem pelo universo humano. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Depois você pesquisa sobre o assunto, inclusive sobre esse relato do Ian. Então vamos lá. A EQM do Ian. Ele disse, era 1980 e eu tinha 24 anos de idade, quando eu parti para uma aventura que iria virar minha vida de cabeça para baixo. Eu havia juntado algum dinheiro e estava ansioso para viajar e explorar o mundo. Meu melhor amigo e eu decidimos vender todos os nossos bens materiais e seguir para um safari do surf, como um feriado de verão eterno. À minha maneira, eu estava em uma jornada para encontrar o sentido da vida. Às vezes eu me considerava um ateu e outras vezes uma mente aberta. Essas experiências me fizeram refletir sobre coisas sobrenaturais, mas eu não possuía conhecimento suficiente para isso, para interpretá-los. Eu queria ter experiência com tudo que a vida tinha a oferecer. E naquele momento, minha filosofia era simplesmente viver a vida de maneira mais completa que eu pudesse. Durante esses anos, eu nunca usei um relógio. Eu vivia em uma zona fora do tempo, controlada apenas pelo nascer e o pôr do sol. Eu finalmente retornei à Baía de Arugã, onde eu estava entusiasmado por fazer parte como membro de uma tripulação em uma escuna de 27 metros chamada de Constelação. Nós velejamos pelo Sri Lanka no meio da noite, rumo à África, e 26 dias depois nós chegamos ao porto Lawrence Harbour, na ilha de Maurícios. Eu passei várias semanas vivendo na Baía de Tamarim, em Maurícios, entre pescadores, creoles e surfistas. O haxixe, maconha, nos dava um laço em comum e eles me aceitaram em suas vidas e me ensinaram a mergulhar à noite nos recifes distantes. Mergulhar à noite é uma experiência incrível. O lagostim, camarão, aparece à noite e você pode cegá-los com a sua lanterna embaixo da água e simplesmente pegá-los com as mãos. Os peixes vão dormir à noite e você só precisa decidir qual deles você quer lacear para o jantar. Era um esporte fantástico. Nós vendíamos as nossas presas para o hotel local de turistas. De volta a Maurícios, por algumas semanas, aluguei uma casa. Reencontrei meus amigos creoles e passei algum tempo surfando e fazendo mergulho noturno. Uma noite, há uma semana antes de eu partir para Nova Zelândia, um companheiro de mergulho veio até minha casa e me convidou para um mergulho noturno com ele. Eu caminhei até a minha varanda e vi uma enorme tempestade elétrica enfurecendo-se no mar. Os relâmpagos elétricos brancos iluminavam o céu negro. Eu voltei ao meu amigo Simão e perguntei: "Você tem certeza? Você viu a tempestade?" Eu tinha medo de que a tempestade pudesse trazer ondas que o Recife pudesse trazer ondas até o Recife e se tornar perigoso. Mas Simão respondeu: "Vai ficar tudo bem. Nós vamos até a cerca de 8 quilômetros da costa para uma área muito bonita do Recife para o mergulho noturno. Você ficará maravilhado sobre quanto lá é bonito." No final, ele me convenceu a ir. Era por volta de 11 horas da noite. Eu peguei meu equipamento de mergulho, pulei no barco e lá fomos nós. Simão, outro mergulhador local, o garoto que comandava o barco e eu. Nós sobrepassamos
a costa para a área que Simão havia falado. Estávamos a cerca de 800 metros da ilha. O barco estava localizado em uma pequena piscina de água e nós iríamos mergulhar na parte externa do Recife, onde caí de forma gradual e inclinada no oceano. Era realmente tão bonito quanto Simão havia dito que seria. Então nós mergulhamos. Eu fui à direção norte dos Recife e meus 2 amigos foram para o sul. Normalmente nós permanecemos juntos, mas por alguma razão nós nos separamos. Eu procurava pelo lagostim quando minha lanterna iluminou nas águas escuras uma criatura marinha muito estranha. Parecia uma lula. Curioso, eu nadei para perto do animal, estendi minha mão e o agarrei. Eu usava minhas luvas de mergulho e o espremi com meus dedos, como se fosse uma água viva. Enquanto ela escapava, eu observava intrigado, porque parecia uma água viva esquisita. Ela tinha o que parecia ser uma cabeça de lula em forma de sino, mas sua parte traseira tinha forma de caixa, e ela possuía dedos, como se fossem tentáculos, transparentes e incomum, que saíam detrás dela e se alongavam. Eu nunca havia visto esse tipo de água-viva antes, mas eu dei as costas a ela e continuei a minha busca pelo lagostim. Enquanto eu virei minha lanterna para trás, em direção ao Recife, rapidamente algo bateu contra o meu antebraço, como se eu tivesse recebido 1000 volts de eletricidade. Eu balancei ao redor para ver o que era. Eu vestia uma roupa de mergulho com mangas curtas, então a única parte do meu corpo que não estava coberta pela roupa de mergulho eram meus antebraços. Algo havia roçado sobre mim e me ferido com incrível intensidade. Era como se eu tivesse parado em cima de um piso molhado, descalço, e encostado minha mão exatamente contra cabos elétricos. Eu recuei daquilo com medo e procurei freneticamente com a minha lanterna para descobrir o que era ou onde estava, mas eu não podia ver o que havia me atingido. Será que algo me mordeu ou eu me cortei no Recife? Eu olhei para o meu braço para ver se havia algum sangue, mas não havia nada, apenas uma dor palpitante. Eu esfreguei o local, o que foi uma das piores coisas que eu poderia ter feito, pois serviu para espalhar o veneno em minha corrente sanguínea. A partir de então, parecia que a dor tinha adormecido. Então eu pensei, vou apenas pegar um lagostim, então vou voltar e perguntar ao garoto do barco o que era aquilo. Eu não queria ficar paranoico. Como mergulhador, eu sabia que era muito importante que eu não entrasse em pânico. Então eu fui procurar meu lagostim. Enquanto eu estava mergulhando, novamente eu vi a mesma espécie de água-viva que eu havia visto há alguns minutos atrás. 2 delas vinham lentas, misteriosas, pulsando em minha direção com seus longos tentáculos girando atrás de si. Pelo canto do meu olho, eu vi seus tentáculos entrelaçando o meu braço. Enquanto tocaram meu braço, eu fui novamente sacudido por um impressionante choque elétrico. Estive prestes a perder a consciência dentro d'água. Imediatamente eu descobri o que havia me atingido da primeira vez. Devido à minha experiência como salva-vida, eu sabia que algumas águas-vivas eram extremamente venenosas. Quando criança, eu tive febre alta e tive grande reação alérgica. Então, se eu fosse ferido por uma abelha, minha perna levaria como um balão. Então eu comecei a me alarmar, porque eu possuía 2 ferimentos distintos oriundos das águas-vivas. Eu alcancei a superfície da água e, ofegante por ar, levantei minha cabeça para procurar pelo barco. As nuvens da tempestade estavam se assentando e tornaram tudo escuro. Eu podia apenas distinguir o barco mais distante, para baixo do Recife. Eu ergui meu braço e posicionei atrás das minhas costas para poder retirá-lo da água. Não queria ser ferroado novamente, então eu comecei a nadar em direção ao Recife, tentando combater o terror que estava sentindo.
Enquanto nadava, senti algo encaixar em minhas costas e então novamente um choque pulsou atrás do meu braço. Olhando em volta, vi tentáculos caindo. Eu havia sido ferido por uma terceira água-viva. Eu coloquei minha lanterna de volta na água para não perder a vista do Recife. O Recife. E para meu horror, o feixe de luz de minha lanterna foi direto a uma porção de água-vivas. Eu pensei, se alguma dessas atingir meu rosto, eu acho que nunca vou conseguir retornar ao barco. Então eu coloquei a lanterna para cima, próximo ao meu rosto, e nadei o máximo que consegui. Finalmente eu cheguei até o barco, onde desesperadamente indaguei ao jovem garoto, em meu melhor francês e creolês, perguntando se ele sabia o que era aquela água-viva. Ele não conhecia porque não era um mergulhador. Apenas balançou sua cabeça e apontou para o meu amigo Simão na água. Então eu tive que voltar à água e nadar até ele. Eu podia vê-lo dentro d'água. Então direcionei minha lanterna ao seu rosto para chamar a sua atenção. Ele veio até a superfície e exclamei a ele: eu quero sair. Eu coloquei minha cabeça de volta na água para voltar para o barco e logo à frente do meu rosto havia outra água-viva agitando-se para mim. Eu tinha que escolher, ou ela iria atingir o meu rosto ou o meu braço. Então eu levantei o meu braço para cima e recebi outro choque agonizante, enquanto eu empurrava para longe. Daí me esforcei para alcançar o Recife. Cerca de meio metro de água cobria o Recife. Eu permaneci lá em minhas nadadeiras e olhei para o meu braço, que naquele momento estava inchado como um balão por lesões através da pele, como se fossem bolhas de queimadura. Parecia, no entanto, que eu havia me queimado naquela região circular do fogão, exatamente onde os tentáculos foram arrastados. Enquanto eu olhava os ferimentos, meu amigo Simão veio andando em suas nadadeiras sobre o Recife em minha direção. Ele estava vestindo uma roupa de mergulho completamente fechada, assim como todos eles usavam porque vinham dos trópicos e a água parecia gelada para eles. Ele olhou para o meu braço e então olhou para mim. Ele perguntou, sem fôlego: quantas foram? Quantas vezes você foi ferroado? Eu respondi: 4 vezes, eu acho. Ele disse: invisíveis? Eram transparentes? Eu respondi: sim, pareciam invisíveis. Simão abaixou a cabeça e segurou com a mão e xingou. Ele disse: uma ferroada e você está acabado. Apenas uma. Ele posicionou sua lanterna em direção ao rosto e eu pude ver em seu semblante a seriedade da situação. Eu disse: bem, o que eu estou fazendo com 4 ferroadas no meu braço? Então, Simão estava em pânico e eu estava em pânico porque ele havia sido um mergulhador por muitos anos. E eu confiava em seu conhecimento sobre o mundo marinho. Você tem que ir ao hospital, ele disse. O hospital principal ficava a cerca de 24 quilômetros de distância. Era meio da noite e eu estava a 800 metros do mar, em um Recife. Eu podia ouvi-lo dizer: vá, mas me senti paralisada em pé ali. Ele estava tentando me levar de volta para o barco. Enquanto ele me arrastava, eu percebi que meu braço direito estava literalmente paralisado e eu não podia levantá-lo para fora da água. Naquele momento, eu tentava arrastar meu braço para cima, fora da água e dentro do barco, quando uma quinta água-viva surgiu e causou outra lesão em meu antebraço, já desfigurado. Em meu coração, eu pensei: o que eu fiz para merecer isso? Então eu tive uma retrospectiva de todos os meus pecados. Eu sabia instantaneamente o que eu havia feito errado. Havia muitas coisas que eu havia feito para merecer isso. Você não fica ileso de nada o que faz. Meus 2 amigos levantaram o barco para cima do Recife comigo dentro. O fundo estava se rasgando. Era um barco feito em madeira e era o seu ganha-pão. Então eu sabia que a situação era bem séria para que os levasse a fazer isso. Eles levantaram o barco para dentro da piscina natural onde eu estava nadando, tentando empurrar o barco para fazê-lo ir. Eu disse:
Venha comigo, mas eles responderam: não, está muito pesado, vá com o garoto para que ele o leve em terra firme. Então esse jovem garoto remou o barco até a terra firme com uma vara. Eu me sentia como se estivesse pegando fogo. Eu podia sentir o veneno passando por minha corrente sanguínea e pulsando na parte interna do meu braço. Uma glândula linfática estava sendo atingida. Estava se tornando cada vez mais difícil respirar por meu pulmão direito. Eu sentia meu pulmão direito comprimindo pela roupa de mergulho. Então, eu desfiz minha roupa com o meu braço esquerdo, despindo-me e colocando apenas minha calça, enquanto eu ainda podia me mover. Minha boca estava seca e eu me sentei pingando suor. Eu podia sentir o veneno se movendo. Eu podia sentir uma dor afiada em minhas costas, assim como se alguém tivesse me atingindo nos rins. Eu tentava não me movimentar, tentava não entrar em pânico. Estávamos apenas à metade do caminho da margem da praia e o veneno já estava pulsando e se movendo por meu sistema sanguíneo. Eu não sabia nem me importava em qual direção meu sangue entrava até aquela noite. E naquele momento eu me tornei muito interessado em saber para qual direção iria meu sangue. O veneno estava agora paralisando minha perna direita e eu tinha senso comum suficiente para saber que se ele circulasse para baixo até minha perna e o retornasse para cima até meu coração e meu cérebro, então eu estaria com sérios problemas. Eu estava chegando à margem, minha visão estava embaraçando. Eu tinha dificuldades em me concentrar. Nós finalmente atingimos a margem e eu me levantei para sair do barco, mas minha perna direita desmoronou por baixo de mim. Eu caí direto no lagostim que estava no fundo do barco. O garoto afastou-se para trás um pouco chocado e então fez um sinal para eu colocar meu braço em volta dele. Joguei meu braço em volta do seu pescoço e me segurei. Ele me arrastou para fora do barco até a praia e então, na areia, ele me levou até a estrada principal. Era por volta de meia-noite. O local estava deserto, nenhum carro, nada. Eu me segurava no garoto e pensava como eu poderia dali chegar até o hospital, sendo tão tarde da noite. Eu estava tão fraco em minha perna direita que me sentei na pista. O garoto tentou me ajudar, mas depois ele começou a apontar para o oceano novamente e dizer: meus irmãos, eu preciso buscá-los. Eu disse: não, fique aqui e me ajude. Eu sabia que os outros podiam nadar em segurança do Recife até a margem, porque as águas-vivas estavam ao lado de fora do Recife. Mas ele partiu. E eu fui deixado sozinho ao lado da estrada e no meio da noite. A esperança que eu tinha esvaziou-se e eu me deitei para descansar. O cansaço me dominou enquanto eu olhava as estrelas. Eu estava prestes a fechar os meus olhos e dormir, quando escutei uma voz bem clara falar comigo e dizer: Ian, se você fechar os olhos, você nunca mais irá acordar. Eu olhei em volta esperando ver um homem parado lá, mas não vi ninguém. Eu me assustei e me livrei da sonolência e pensei: o que eu estou fazendo? Eu não posso dormir aqui. Eu tenho que chegar a um hospital, tenho que tomar antitoxinas, tenho que encontrar ajuda. Se eu dormir aqui, pode ser que eu realmente nunca mais acorde. Então eu tentei ficar de pé novamente. Eu fui capaz de mancar devagar até a estrada e encontrar alguns táxis estacionados em um posto de gasolina próximo a um restaurante. Eu avancei com dificuldade até o táxi e implorei aos taxistas para me levarem até o hospital. Os taxistas olharam para mim e disseram: quanto dinheiro você dará a nós? Então eu disse: eu não tenho nenhum dinheiro, falando alto para mim mesmo. Aí eu percebi que coisa tola foi admitir a esses homens que eu não tinha dinheiro. Eu poderia ter mentido, mas não o fiz. Somente disse a verdade. Eu não tinha dinheiro. E os 3 motoristas apenas riram. Você está bêbado.
você é louco. Eles deram as costas, acenderam seus cigarros e começaram a partir. Então eu ouvi uma voz bem clara novamente dizer: Ian, você está disposto a implorar por sua vida? Eu certamente estava, e eu até sabia como fazê-lo. Eu já vivia no sul da África tempo suficiente. Eu tinha visto os homens negros apertarem suas mãos e curvar suas cabeças ao homem branco e dizer: sim, sim, senhor, sim, mestre. Era muito fácil ajoelhar porque minha perna direita já estava paralisada e minha perna esquerda estava muito trêmula. Eu estava apoiando contra um carro, então apenas escorreguei, caí de joelhos e ergui minhas mãos em sinal de misericórdia. Abaixando minha cabeça, implorei por minha vida. Eu estava quase chorando, pois eu sabia que, se não chegasse ao hospital, logo não chegaria a lugar algum. Se esses homens não tivessem compaixão, amor em seus corações e misericórdia para comigo, eu iria morrer ali mesmo, na frente deles. Então eu supliquei e implorei a eles por minha vida. Com a minha cabeça inclinada, eu podia ver seus pés. 2 deles apenas foram embora, mas eu podia ver um homem jovem movendo seus pés em indecisão. Ele se afastou por um tempo e depois voltou e me apanhou. Ele não disse nada, mas me ajudou a levantar. Me colocou no carro e partiu. No entanto, na metade do caminho até o hospital, ele mudou de ideia e exclamou: em qual hotel você está hospedado, homem branco? Eu respondi que não vivia em hotel, mas em um bangalô na Baía de Tamarim. Ele pensou que eu estava mentindo para ele e ficou bravo. Suspeitando que ele não receberia nenhum dinheiro de mim, como eu vou receber seu dinheiro? Ele replicou. Eu respondi: eu darei a você todo o dinheiro que eu tenho. Quando sua vida está em jogo, dinheiro não significa nada. Eu disse: eu te darei todo o dinheiro que quiser se você me levar até o hospital. Darei tudo a você. Mas ele não acreditou em mim. Então ele mudou de ideia e me levou até o hotel. O hotel grande de turistas. Ele disse: vou deixar você aqui. Eu não vou levar você. Eu supliquei para que ele me levasse, mas ele se inclinou sobre mim, desatou o meu cinto de segurança e abriu a porta. Caia fora, ele ordenou. Mas eu não podia sair, pois mal conseguia me mover. Então ele me empurrou para fora. Minhas pernas agarraram no umbral da porta. Então ele as suspendeu, as empurrou, bateu a porta e arrancou o carro. Eu permaneci deitado ali e pensei: esse mundo fede. Eu já vi morte, ódio, violência. Isso aqui é um inferno. Isso aqui é o inferno na terra. Esse mundo em que vivemos é imundo e nojento. Eu me deitei ali sem qualquer esperança. Eu pensei: qual é a razão de sequer tentar chegar ao hospital? Se você está prestes a morrer, apenas morra. Então veio à minha memória a lembrança de meu avô. Ele sobreviveu à Primeira e à Segunda Guerra. Ele esteve em Galípoli e lutou no Egito contra os romanos. Eu me lembrei disso e pensei em como meu avô sobreviveu a 2 guerras mundiais e aqui estava seu neto, desistindo por causa de 5 miseráveis águas-vivas que o havia ferido. Pensar em meu avô revigorou minha coragem e eu resolvi não morrer sem fazer o que quer que eu pudesse para conseguir ajuda. Usando meu único braço que ainda se movimentava, eu tentei rastejar até a entrada do hotel. Eu podia ver algumas luzes acesas. Para minha surpresa, os seguranças locais faziam ronda e suas lanternas me encontraram no chão arrastando-me entre a sujeira. Um homem correu até mim. Eu olhei para cima e o reconheci como sendo um dos meus amigos de bebedeira. Ele era um homem negro chamado Daniel, um homem forte e grande. Ele veio correndo até mim e perguntou: o
que aconteceu com você? Você está bêbado? Você está chapado? O que há de errado com você? Eu arregacei minha blusa para mostrar a ele o meu braço e ele pôde ver as feridas e inchaços. Ele me carregou no colo e correu. Foi como se um anjo tivesse me carregado. Ele correu para dentro, passou pela piscina do hotel e me colocou em uma cadeira. A cerca de 3 metros dali, os donos do hotel chinês estavam jogando mahjong e bebendo. Todos os turistas haviam ido dormir. O bar estava fechado, mas eles ainda estavam lá, fazendo suas apostas. Daniel me deixou lá e desapareceu na escuridão novamente. Eu imaginava onde ele teria ido. Mas então me lembrei que um homem negro não podia dirigir a palavra a um homem chinês naquele país, a menos que ele fosse indagado a falar. Eu teria que me comunicar com aqueles chineses sozinho. Então eu arregacei minhas mangas e mostrei meu braço, inchado e ferido. Eu disse, eu preciso ir até o hospital imediatamente. Eu fui ferroado por 5 águas-vivas. Eu até falei um pouco de chinês. Eles riram. Um dos jovens homens levantou e disse, ah, garoto branco, heroína não é bom para você. Apenas homens velhos usam. Ele pensou que eu estava drogado porque mostrei a eles meu braço ferido e daquela distância parecia que eu havia injetado algo em mim mesmo. Eu já estava ficando furioso e frustrado com tudo isso. Eu sentei ali tentando me acalmar, porque eu sabia que se ficasse muito excitado, o veneno poderia mover-se mais rapidamente por minha corrente sanguínea. Minha mão direita começou então a tremer. Eu comecei a contorcer os dedos como se fossem espasmos. As convulsões atingiram meu braço e então o meu rosto. Meus dentes começaram a ranger. Rapidamente todo o meu corpo, cada músculo começou a contorcer-se e a contrair-se com os calafrios da morte. Eu literalmente pulei do assento por causa da contração. Uma vez que o veneno reagia em meus músculos, os homens chineses vieram correndo e 3 deles tentando me segurar, mas eles não conseguiram me conter. Eu os empurrava. Quando apareceu esse incrível tremor em meu corpo, um frio mórbido arrastou-se no interior de meus ossos. Era como se a morte se arrastasse sobre mim. Eu sabia que meu corpo estava morrendo. Bem diante dos meus olhos, eu sentia muito frio. Os homens começaram a colocar cobertores por cima de mim, tentando me aquecer. Um deles tentou derramar leite em minha garganta, presumindo que eu tivesse ingerido toxinas. Eu podia ver um veículo no estacionamento do hotel e sabia qual homem ele pertencia, pois ele frequentemente me dava carona e parecia ser o som de sua buzina. Eu implorei a ele que me levasse até o hospital, mas ele se recusou. Ele queria que eu esperasse pela ambulância. Eu estava tão furioso que queria bater nele, mas não podia mover nenhum de meus braços. Até pensei em dar uma cabeçada, mas sabia que a adrenalina que isso iria provocar poderia me matar. Em um curto espaço de tempo, a ambulância chegou e, no meio do nada, Daniel apareceu com outro segurança. Eles me apanharam em seus braços e me levaram até a parte de trás do hotel. Eu então percebi que o próprio Daniel havia ido direto para a mesa telefônica e ligado para o hospital. A ambulância chegou até o estacionamento com uma sirene ligada e suas luzes vermelhas acesas. Deu uma volta, parou em frente ao hotel e então partiu em seguida. O motorista da ambulância provinha de um hospital de negros e, quando viu que não havia ninguém na porta do hotel chinês,
para coletar, obviamente pensou que havia pegado as instruções erradas. Então ali estava eu, desesperado, a meio caminho dos portões, e podia ver a ambulância desaparecer pela esquina afora. Eu tentei assoviar, mas minha boca estava tão seca que eu não podia produzir nenhum som. Daniel viu o que eu estava tentando fazer e assoviou o mais alto que podia. O som ricocheteou da parede até a estrada. O motorista da ambulância deveria estar com a sua janela aberta, porque as luzes vermelhas de freio acenderam. E para meu alívio, ele retornou. A ambulância era um Renault velho, 4 portas, com o assento frente do passageiro removido e uma maca colocada no lugar. É isso, gente. Essa é a ambulância. Eu não estava preocupado. Eu não me importava com o que me levava até lá. O motorista nem sequer saiu da ambulância. Ele se inclinou, abriu a porta e Daniel me deixou lá dentro na maca. Não. Como está sua mãe? Como você está? Você quer um cobertor? O que você tem? Ele era apenas um motorista e não dizia nada. Eu tentava não fechar os olhos, sabendo que eu tinha que permanecer acordado até receber antitóxicos. Se apenas eu conseguisse ficar vivo até chegar ao hospital. Nós estávamos na metade do caminho até o hospital e o carro estava subindo um morro. Meus pés subiam para o alto e o veneno em meu sangue estava começando a correr em direção ao meu cérebro. Eu comecei a ver uma imagem na minha frente de um garoto de cabelos quase brancos e então vi outra imagem de um garoto mais velho com cabelos branqueados. Eu estava olhando para essa imagem pensando, ei, ele tem cabelos brancos, e rapidamente percebi que eu estava olhando, na verdade, para mim mesmo. Eu estava vendo minha própria vida retrocedendo. Foi uma experiência assustadora assistir imagens de minha vida passando como se fosse um filme. Claro e nítido, com meus olhos bem abertos. Eu olhava e pensava, eu já havia ouvido algo sobre isso e já havia inclusive lido a respeito. Depois dizem que quando se está prestes a morrer, sua vida toda passa diante dos seus olhos. Meus pensamentos corriam. Sou muito jovem para morrer. Por que eu fui mergulhar? Que idiota. Eu deveria ter ficado em casa. Naquela hora eu sabia que estava confrontando com uma morte iminente. Eu mal podia ouvir meu coração bater e me deitei ali imaginando o que aconteceria se eu morresse. Há alguma coisa após a morte? Para onde eu vou se eu morrer? Então eu tive uma visão clara de minha mãe. Era como se ela estivesse ali dizendo essas palavras que ela já havia me dito há muito tempo atrás. Ian, não importa quão distante de Deus você esteja, não importa o que você tenha feito de errado, se você clamar a Deus com todo o seu coração, Ele irá ouvir e perdoar você. Em meu coração eu pensava, eu acredito que exista um Deus? Eu devo começar a orar? Eu quase havia me tornado um ateu devoto. Eu não acreditava em ninguém. Mesmo assim, eu me confrontava com aquela visão de minha mãe. Eu conversei com a minha mãe depois sobre isso que aconteceu quando voltei para Nova Zelândia. Ela disse que acordou de madrugada na mesma manhã. Deus havia mostrado a ela meus olhos cobertos com sangue e disse a ela, seu filho mais velho, Ian, está quase à morte. Ora por ele agora. Então ela esteve orando por mim naquele exato momento que eu estava morrendo na ambulância. Claro, agora suas orações não poderiam salvar minha alma. Ela não podia fazer com que eu fosse para o céu, mas eu sabia que naquele momento eu precisava orar. Só que eu não sabia o que orar ou para quem orar. Para qual Deus eu deveria orar? Buda, Kali, Shiva? Existem milhares deles. Mesmo assim, eu não via Buda ou Krishna, ou algum outro Deus ou homem parado lá. Eu via apenas minha mãe, e minha mãe seguia Jesus Cristo. Eu me perguntava o que deveria orar. Eu não orava há anos. O que você ora numa hora dessas? Qual é a prece que você diz
quando está prestes a morrer. Então eu me lembrei que quando era criança, minha mãe me ensinou o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu conhecia essa oração desde criança. Eu a usava para apostar corrida com meus irmãos todas as noites, para ver quem conseguia dizê-la mais rápido. Essa era a única prece que eu conhecia. Eu comecei a orá-la, mas eu não conseguia lembrá-la. Era como se o veneno tivesse atingido minha cabeça e inibido minha capacidade de pensar. Estava apagando minha mente, era horrível. Eu havia exercitado tanto minha mente, meu intelecto, e agora, de repente, ele estava morrendo em mim. Branco mental. Zero. Enquanto eu estava deitado ali, eu lembrei da minha mãe dizer que não se ora com a cabeça, mas com o coração. Então eu pedi a Deus que me ajudasse a orar. Imediatamente essa oração surgiu do meu interior, do meu espírito. Eu orei. Perdoai as nossas ofensas. Então eu continuei. Deus, eu peço ao Senhor que perdoe meus pecados, porque eu fiz tantas coisas erradas. Eu sei que elas eram erradas. Minha consciência me diz que elas foram erradas. Se o Senhor puder perdoar todos os meus pecados, e eu não sei como o Senhor pode fazer isso, eu não tenho a menor ideia de como o Senhor pode perdoá-los. Mas, por favor, perdoe os meus pecados. E eu realmente falava sério. Eu queria apagar o passado e deixá-lo limpo. Começar de novo. Deus, me perdoe. Enquanto eu orava aquilo, eu peguei outra parte da oração, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu entendi que aquela parte significava que eu deveria perdoar aqueles que me machucaram. Eu pensei, bem, eu não guardo rancores. Um montão de pessoas me enganou, me apunhalou pelas costas e falou mal de mim. Eu perdoo todas elas. Então eu ouvi essa pergunta: você irá perdoar o indiano que te empurrou do táxi e o chinês que se recusou a levar você até o hospital? Eu pensei, você deve estar brincando. Eu tinha outros planos para eles, mas pensei bem e disse, ok, eu vou perdoá-los. Se o Senhor pode me perdoar, eu posso perdoá-los. Eu vou perdoá-los. Eu nunca encostarei uma mão neles. A próxima parte da oração veio à minha mente. Seja feita a vossa vontade. Eu havia feito a minha vontade pelos últimos 20 anos. Eu disse, Deus, eu sequer sei qual a sua vontade. Eu sei que não é fazer coisas más, mas eu não tenho ideia de qual seja a sua vontade. Se eu sobreviver, eu vou descobrir qual é a tua vontade para a minha vida e eu vou segui-la. Eu farei questão de seguir tua perfeita vontade se eu sair dessa. Eu não entendia isso na época em que aconteceu, mas esta foi a minha oração para a salvação. Não por minha cabeça, mas por meu coração, dizendo, Deus, perdoe-me por minha maldade e perversidade cometidas. Deus, me limpe. Eu perdoo a todos que me magoaram. E Jesus Cristo, eu farei a tua vontade. Seja feita a vossa vontade. Eu seguirei ao Senhor. Eu havia feito a oração do pecador, uma oração de arrependimento a Deus. E fazer aquela oração foi essencial para tudo o que aconteceu comigo. Uma vez, uma paz incrível veio sobre meu coração. Parecia como se o medo tivesse me abandonado. O medo do que viria em seguida. Eu ainda estava morrendo, sabia disso, mas eu estava em paz com isso. Eu havia feito as pazes com o meu Criador. Eu sabia disso. Eu sabia pela primeira vez que eu havia tido um relacionamento com Deus. E, na verdade, eu podia ouvi-lo. Eu nunca havia ouvido antes, mas agora eu podia ouvi-lo. Ouvi-lo falar a mim. Ninguém mais podia ter me ajudado a fazer aquela oração. A oração do Pai Nosso. A ambulância saiu da estrada e chegou ao hospital. Finalmente consegui. O motorista levantou-me até uma cadeira de rodas e correu comigo para a área de emergência.
Uma enfermeira começou a tirar minha pressão sanguínea. Enquanto eu estava lá sentado assistindo a enfermeira, ela olhou para o medidor e então bateu nele. Eu pensei, que tipo de hospital é este? Era um hospital militar velho da Segunda Guerra Mundial, que os britânicos haviam desertado e dado aos creoles. Parecia ter sido construído em 1945. E havia recebido muito pouca manutenção desde então. Ele era sujo e decadente, e mesmo assim ali estava eu. A enfermeira bateu no medidor de pressão novamente e eu percebi que não havia nada de errado com o aparelho. O problema era que meu coração não estava batendo forte o suficiente para o registro. Ela arrancou o medidor e procurou pelo armário, tentando encontrar outro que parecesse mais novo. Ela puxou um para fora, bateu nele e começou a bombeá-lo. Ela olhou para mim, então olhou para o aparelho. Meus olhos estavam abertos, mas eu sabia que ela estava se perguntando por que eles estavam abertos. Com esse tipo de pressão sanguínea, seus olhos não podem estar abertos. Eu estava desesperadamente me segurando. Eu me segurava por tudo que eu valia. Eu estava lutando com toda a minha força para permanecer vivo. Então o motorista da ambulância, percebendo a situação, se desesperou. Arrancou o medidor do meu braço e correu comigo até os médicos. 2 médicos indianos estavam sentados ali, ambos sonolentos, com a cabeça baixada. Um perguntou em francês: qual é o seu nome? Onde você mora? Quantos anos tem? Ele era um médico jovem e nem sequer olhou para mim. Eu olhei para o médico mais velho, ele tinha um pouco de cabelos grisalhos. Então eu pensei, ele trabalha como médico há algum tempo, então deve saber como me ajudar. Então eu esperei o jovem médico. O jovem médico parou de conversar e ergueu a cabeça. Ele olhou para cima. Eu não estava certo se tinha força suficiente para falar. Então me fixei em seus olhos e dei a ele o olhar mais pesado que consegui. Eu sussurrei: estou prestes a morrer. Eu preciso de antitóxicos agora. Ele não se moveu. Eu não tirei meus olhos dele e ele apenas me encarou de volta. A enfermeira veio com um pedaço de papel. O médico mais velho olhou para ele, olhou para mim e pulou. Eu pude ver ele se contrair com repulsa. Ele empurrou o motorista da ambulância, agarrou a cadeira de rodas e começou a correr comigo pelo corredor. Eu podia ouvi-lo gritar algo, mas senti como se todo o barulho tivesse se abafado. Meus sentidos estavam começando a falhar. O médico correu até o quarto composto por garrafas e equipamentos médicos. No minuto seguinte, eu estava cercado por enfermeiras, médicos e assistentes. Finalmente, algo estava acontecendo. Uma enfermeira virou meu braço e aplicou soro. O médico estava muito próximo ao meu rosto e dizia: não sei se pode me ouvir, filho, mas vamos tentar salvar sua vida. Mantenha seus olhos abertos. Vamos lá, filho. Lute contra o veneno. Tente e permaneça acordado. Estamos ajeitando glicose pela desidratação. O médico dizia às enfermeiras: antitóxico para neutralizar o veneno. Uma enfermeira picava uma agulha em um lado e a outra enfermeira estava do outro lado, também picando uma agulha. Eu não podia senti-las, mas podia vê-las fazendo isso. Outra enfermeira ajoelhou-se a meus pés, batendo em minha mão o mais forte que podia. Eu pensava: o que ela está fazendo? Mas não me importava, apenas enfia as agulhas. Uma enfermeira atrás de mim estava enchendo uma seringa, como a do tamanho de uma seringa de cavalo. Ela estava apertando o ar para fora e tentando enfiá-la em meu braço, mas não encontrou nenhuma veia. Então ela puxou minha pele para cima, colocou a agulha e começou a injetar o líquido. Isso encheu minha veia como um balão pequeno.
Eu pude perceber o quanto ela estava nervosa, porque a agulha estava dentro da veia e parecia que a mesma tremia, tanto que a minha veia seria rasgada. Ela largou aquela agulha e alguém passou para ela outra agulha. Novamente, isso inchou minha veia. A enfermeira olhou para o médico e disse: mais uma? O médico fez sinal positivo com a cabeça. Então ela tentou mais uma vez. A enfermeira estava então tentando massagear o local, mas a veia estava, na verdade, escapando do seu dedão. Eu não podia fazer com que o antitóxico chegasse ao sangue. Ela não podia fazer com que o antitóxico chegasse ao sangue, porque não havia sangue se movendo. Meu coração, obviamente, não estava bombeando sangue suficiente para o corpo. Minhas veias estavam em colapso. Eu estudei ciência veterinária em minha graduação e entendia de filosofia básica e anatomia. Eu entendia o que estava acontecendo, mas eu não podia fazer nada a respeito. Eu entendia que estava entrando em coma. Estava totalmente paralisado e meu coração mal bombeava. Eu via as agulhas e sentia-me cada vez mais distante. Eu não podia me comunicar mais, não podia dizer uma palavra, mas ainda podia ouvir tudo o que estava sendo dito à minha volta. Eu não tinha ideia de o que havia me ferroado. Era uma água-viva caixa. Esse tipo de água-viva é o segundo animal mais venenoso e mortífero conhecido pelo homem. Mas ser ferroado apenas uma vez já matou mais de 60 pessoas somente na cidade de Darwin nos últimos 20 anos. Por 6 meses do ano são colocados avisos com caveiras e ossos cruzados nas praias de Darwin para prevenir os banhistas de irem até a água nadar. Eu tinha toxina suficiente para me matar 5 vezes seguida. Normalmente uma pessoa morre dentro de 15 minutos desde a ferroada inicial. E eu não tinha ferroadas apenas em meus músculos. Tinha bem em 5 de minhas veias. O médico me dizia para não ter medo, mas eu podia ver a paranoia em seus olhos. Eu fui levantada e colocada em uma cama com um soro em meu braço. Este soro que haviam colocado trazia de volta líquido ao meu corpo e minha testa começou a suar. O médico retirou o suor de meu rosto, mas em seguida saiu por alguns minutos. Enquanto eu estava deitado ali, podia sentir o suor escorrer para dentro dos meus olhos, como lágrimas, e minha visão começou a embaçar. Eu sabia que tinha que manter meus olhos abertos. Eu queria que o médico voltasse e enxugasse meu rosto, mas ele não retornou. Eu tentei falar, mas meus lábios não se moviam. Eu removi um pouco do suor com a minha pálpebra e permaneci esfregando minhas pálpebras fechadas. Funcionou um pouco, mas de repente eu suspirei como um suspiro de alívio e sabia que algo havia acontecido. Eu sabia que estava liberto. A batalha para permanecer vivo havia acabado. Eu sabia que tinha ido para o outro lado, pois não era como eu tivesse fechado os meus olhos e ido dormir. Eu sabia que, na verdade, estava em outro lugar. Nos 20 minutos anteriores em que eu estava no hospital, senti como se estivesse flutuando, mas quando fechei os olhos, percebi que não flutuava mais. Eu tinha partido. A Bíblia diz em Eclesiastes que quando o homem morre, seu espírito volta a Deus, quem o deu, e seu corpo volta ao pó, de onde veio. Bem, eu sabia que meu espírito havia partido. Eu havia ido para outro lugar, mas ainda assim não sabia que estava morto. Parecia que eu estava em um lugar enorme, vasto, como um corredor de uma caverna, em um breu escuro e negro. Eu estava de pé. Era como se tivesse acordado de um sonho ruim na casa de outra pessoa e me perguntava para onde havia ido todos.
Eu tentava encontrar o interruptor de luz, mas não conseguia encontrar. Eu me perguntava por que o médico havia apagado as luzes. Eu tentava tocar alguma coisa, alcançar a lâmpada do teto, mas não conseguia encontrar. Então percebi que não conseguia encontrar minha cama. Eu movia para os lados, mas não esbarrava em nada. Eu não podia segurar em nada tangível. Eu me esforçava para ver onde estava, tentando orientar-me naquele ambiente. Estava tão escuro que não podia ver minha mão na frente do meu rosto e estava amargamente frio. Eu levantei minha mão para ver até onde podia enxergar. Eu a ergui até a altura de meu rosto e ela atravessou diretamente onde meu rosto deveria estar. Era uma experiência aterrorizante. Eu sabia naquele momento que era eu mesmo, Ian Cormack, parado ali, mas sem um corpo físico. Eu sentia como se tivesse um corpo, mas não podia tocá-lo. Eu era um ser espiritual e o meu corpo físico havia morrido. Mas eu estava muito vivo e bem ciente de que tinha braços, pernas e uma cabeça. Mas eu não podia mais tocá-los. Deus é um espírito, um ser espiritual invisível. E nós fomos criados à sua imagem. Onde na terra eu estava? Pensei. Eu estava ali de pé, no escuro, e sentia o frio mais pavoroso e aterrorizante vir sobre mim. Talvez você já andou por uma rua deserta à noite, indo para casa no escuro, e teve a sensação de que alguém estava olhando para você. Já se sentiu assim? Bem, eu comecei a sentir o mal me invadindo no escuro. A escuridão parecia invasiva. Eu sabia que estava sendo vigiado. Um mal horripilante parecia invadir e penetrar o ar em volta de mim. Aos poucos eu me dei conta de que havia outras pessoas se movendo em minha volta, no mesmo apuro em que eu estava. Sem que eu dissesse uma palavra em voz alta, eles começaram a responder meus pensamentos. Da escuridão eu escutei uma voz gritando para mim: "Cala a boca!" Enquanto me afastei daquela, outro gritou a mim: "Você merece estar aqui." Ergui meus braços para me proteger e pensei: onde estou? E uma terceira voz gritou: "Você está no inferno! Agora cale a boca!" Eu estava aterrorizado, com medo de me mover, respirar ou falar. E percebi que talvez eu realmente merecesse aquele lugar. Algumas pessoas têm uma visão estranha do inferno, como sendo a hora da festa. Eu costumava pensar assim. Achava que no inferno você iria poder fazer todas as coisas que não se pode fazer na terra. Mas isso está tão distante da realidade. O lugar em que eu estava era o mais assustador que eu já estive. As pessoas ali não podiam fazer nada que seus corações pecaminosos quisessem fazer. Elas não podiam fazer nada. Eu não havia nada a se gabar. Não há nada para conversar quando você sabe que o julgamento está próximo. Não havia relacionamentos a se fazer naquele lugar. As pessoas dali não sabiam dizer que horas eram. Elas não sabiam dizer se estavam ali por 10 minutos ou 10.000 anos. Eles não tinham noção do tempo. Era um lugar horripilante. A Bíblia diz que existem 2 reinos. O reino das trevas, que é governado por Satanás, e o reino da luz. O livro de Judas explica que o inferno foi, na verdade, criado para os anjos que desobedeceram a Deus, não para pessoas. Nunca era era o lugar mais pavoroso e terrível em que eu já havia estado. Eu nunca desejaria nem o pior inimigo que fosse para o inferno. Eu não fazia ideia de como sair daquele lugar. Como se sai do inferno? Como eu podia? Mas eu já havia orado e eu me perguntava por que havia ido para lá. Por que eu havia orado antes de morrer pedindo a Deus que perdoasse meus pecados? Eu chorava naquele instante e clamei a Deus. Por que
que eu estou aqui? Eu pedi perdão ao Senhor. Por que eu estou aqui? Eu voltei meu coração ao Senhor. Por que estou aqui? Então uma luz brilhante iluminou sobre mim e literalmente me extraiu da escuridão. Enquanto eu estava ali, um maravilhoso raio de luz veio sobre mim, penetrou na escuridão e iluminou meu rosto. Esta luz começou a me cercar e uma leveza começou a me inundar. Eu saí do chão e comecei a subir em direção àquela luz branca e brilhante, como uma partícula de pó capturada pelos raios de sol. Enquanto eu olhava para cima, podia ver que estava sendo levado até uma abertura acima de mim, em formato grande e circular, como um túnel. Eu não queria olhar para trás para não cair de volta na escuridão. Eu estava muito feliz em sair da escuridão. Pela entrada do túnel, eu podia ver que a fonte de luz estava emanando do final do túnel. Parecia inexplicavelmente brilhante, como se fosse o centro do universo. A fonte de toda a luz e poder era mais brilhante que o sol, mais radiante que qualquer diamante, mais claro que um raio laser. Mesmo assim, eu podia olhar diretamente para lá. Enquanto eu olhava, era literalmente atraído para lá, atraído como uma mariposa é atraída para a presença de calor. Eu estava sendo puxado pelo ar em uma velocidade surpreendente até o final do túnel, até a fonte de luz. Enquanto eu era transportado pelo ar, podia ver sucessivas ondas de abundante intensidade de luz romper a fonte e começarem a viajar pelo túnel em direção a mim. A primeira onda de luz havia me dado uma maravilhosa sensação de calor e conforto. Era como se a luz não fosse apenas material, mas fosse uma luz viva que transmitia emoção. A luz passou por mim e preencheu-me com amor e aceitação. Na metade do caminho, outra onda de luz penetrou-me. Essa luz me deu total e completa paz. Por muitos anos eu havia buscado pela paz de espírito, mas havia apenas encontrado momentos passageiros disso. Na escola eu havia lido de Keats e Shakespeare para tentar encontrar paz de espírito. Eu havia tentado com o álcool, havia tentado com a educação, havia tentado com esportes, havia tentado com relacionamentos com mulheres, havia tentado com drogas, havia tentado com tudo que pudesse imaginar para encontrar paz e satisfação na minha vida. E eu nunca havia encontrado. Agora, do topo da minha cabeça até a base de meus pés, eu me encontrava totalmente em paz. Na escuridão, eu não consegui ver minhas mãos à frente do meu rosto, mas agora, enquanto olhava à minha direita, para minha surpresa, lá estava meu braço e minha mão, e eu podia ver através deles. Eu estava transparente como um espírito. Apenas meu corpo estava cheio da mesma luz que estava brilhando em mim pelo final do túnel. Era como se eu estivesse cheio de luz. Uma terceira onda partiu da fonte principal de luz enquanto eu me aproximava do final do túnel. Essa onda me atingiu e a alegria completa preencheu meu ser. Eu estava tão entusiasmado que sabia o que estava prestes a ver, o que seria a experiência mais surpreendente de toda a minha vida. Minha mente não podia sequer compreender para onde eu estava indo, e minhas palavras não podiam expressar o que eu via. Eu cheguei ao final do túnel e parecia que eu permanecia em pé, diante de toda a fonte de poder e luz. Toda a minha visão foi tomada por essa incrível luz. Parecia um fogo branco ou uma montanha de diamantes lapidados e brilhando, com um brilho mais intenso, indescritível. Eu imediatamente pensei naquilo como uma aura, depois como glória. Eu havia visto fotos de Jesus com uma pequena aureola ou um pequeno brilho em volta de sua face, mas na verdade essa glória ela era
abrangente, impressionante, admiravelmente inspiradora. Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para salvar-nos do lugar em que eu havia acabado de sair. Enquanto eu permanecia ali, perguntas começaram a ocorrer por meu coração. Isso é apenas uma fonte de energia e poder natural ou poderia estar de fato alguém parado ali? Eu ainda estava questionando tudo. Enquanto eu pensava tudo aquilo, uma voz falou comigo do centro da luz. Era a mesma voz que eu havia ouvido mais cedo naquela noite. A voz disse: Ian, você deseja voltar? Eu tremia por saber que havia alguém no centro da luz. E quem quer que fosse sabia meu nome. Era como se a pessoa pudesse ouvir meus pensamentos interiores como se fossem falas. Então eu pensei comigo: retornar? Retornar para onde? Onde eu estou? Rapidamente, olhando para trás, eu pude ver o túnel dissipar para a escuridão. Eu pensei, eu devo estar em minha cama de hospital sonhando. E fechei meus olhos. Isso é real? Estou realmente aqui? Eu, Ian, parado aqui em vida real? Isto é real? Então o Senhor falou novamente: você quer retornar? Eu respondi: se estou fora do meu corpo, eu não sei onde estou. Então desejo retornar. A resposta dessa pessoa foi: se você deseja retornar, Ian, você deve ver em uma nova luz. No momento em que ouvi as palavras "ver em uma nova luz", algo clicou. Eu me lembrei de ter recebido um cartão cristão que dizia: Jesus é a luz do mundo e Deus é a luz e não a escuridão nele. Eu havia meditado sobre essas palavras naquela época. Eu havia acabado de vir da escuridão e certamente não havia escuridão ali onde eu estava. Eu percebi então que a luz poderia estar vindo de Jesus. E se fosse isso, o que eu estava fazendo ali? Eu não merecia estar ali. Então este era Deus. Ele é luz. Ele sabia meu nome e conhecia os pensamentos secretos do meu coração e mente. Eu pensei, se esse é Deus, então ele também deve ser capaz de ver tudo que eu fiz, tudo que eu já fiz em minha vida. Eu me senti totalmente exposto e transparente diante de Deus. Você pode usar máscara diante de outras pessoas, mas não pode usar uma máscara diante de Deus. Eu me senti envergonhado e aberto, e então pensei, eles cometeram um erro e trouxeram a pessoa errada para cá. Eu não deveria estar aqui. Não sou uma pessoa muito boa. Eu deveria rastejar e voltar para a escuridão onde eu pertenço. Enquanto comecei a voltar vagarosamente em direção ao túnel, uma onda de luz emanou de Deus e moveu-se em minha direção. Meu primeiro pensamento foi que a luz iria me lançar de volta ao buraco. Mas, para minha surpresa, uma onda de puro e incondicional amor me inundou. Era a última coisa que eu esperava. Ao invés do julgamento, eu estava sendo levado com um amor puro, inalterado, limpo, sem limites, imerecido. Ele começou a me preencher de dentro para fora, fazendo minhas mãos e corpos formigarem, até eu me comover. Eu pensei, talvez Deus não sabia de todas as coisas que eu fiz errado. Então eu continuei a dizer-lhe todas as coisas nojentas que eu havia feito, encoberto na escuridão. Mas foi como se ele já tivesse me perdoado, e a intensidade de seu amor apenas aumentava. Na verdade, Deus já havia me perdoado e me lavado meu espírito do mal. Eu comecei a chorar incontrolavelmente enquanto o amor se tornava mais forte e mais forte. Era tão limpo e puro. Eu não me sentia amado há anos. A última vez que eu me lembro de ter sentido amado foi pela minha mãe e meu pai, quando eu estive em casa. Mas eu havia partido para um mundo grande e vasto. Descobri que não há muito amor lá fora. Eu vi coisas que pensei serem amor, mas sexo não era amor, apenas
incendiava. A luxúria era apenas um fogo intenso interior, um desejo incontrolável que te queima de dentro para fora. Ainda assim, o amor estava curando meu coração e comecei a entender que havia uma esperança incrível para a humanidade nesse amor. A misericórdia de Deus sempre está à frente de seu julgamento. Enquanto eu estava ali, as ondas de luz pararam e eu permaneci envolvido por uma luz pura, cheia de amor. Havia tamanha quietude, eu estava tão perto e me perguntava se eu podia apenas ir até a luz que cercava Deus e vê-lo face a face. Se eu pudesse apenas vê-lo face a face, eu saberia a verdade. Eu estava cansado de ouvir mentiras e decepções. Eu queria saber a verdade. Eu havia estado em todos os lugares para descobrir a verdade, e ninguém parecia capaz de dizê-la. Eu pensei que se eu pudesse me aproximar e encontrar com Deus face a face, eu saberia a verdade e o significado da vida. Será que eu podia me aproximar? Não havia nenhuma voz dizendo que não podia. Então me aproximei, coloquei meu pé à frente e dei um passo à luz. Quando adentrei-me na luz, foi como se eu houvesse entrado dentro de véus de luzes suspensas e cintilantes, como estrelas suspensas ou diamantes emanando a radiação mais maravilhosa. Enquanto eu entrei na luz, ela continuou a sarar as minhas partes mais profundas. Estava curando meu eu interior quebrado, maravilhosamente curando meu coração partido. Eu me dirigi para a parte mais iluminada da luz e, permanecendo no centro da luz, estava um homem vestido em um deslumbrante manto branco que chegava até o seu tornozelo. Eu podia ver seus pés descalços, suas vestes não eram como as fabricadas pelo homem, mas eram vestes de luz. Eu ergui meus olhos e pude ver o tórax de um homem com seus braços estendidos como se fossem para me dar boas-vindas. Eu olhei em direção ao seu rosto, era tão brilhante, parecia ser cerca de 10 vezes mais brilhante que a luz que eu já havia visto. Ela fazia o sol parecer amarelo e pálido. Em comparação, era tão brilhante que eu não podia decifrar os traços de seu rosto. Enquanto eu permanecia lá, eu comecei a sentir que a luz emanava pureza e santidade. Eu sabia que estava na presença de Deus Todo-Poderoso. Ninguém, senão Deus, poderia ser assim. A pureza e a santidade continuavam a emanar de sua face, e eu comecei a sentir que a pureza e a santidade entravam em mim. Eu queria me aproximar para ver seu rosto. Eu não sentia medo, mas total liberdade enquanto eu movia em sua direção. Parado, então, apenas alguns passos dele, eu tentei olhar dentro da luz que envolvia o seu rosto. Mas quando fazia isso, ele movia para o lado, e enquanto ele movia, toda a luz movia com ele. Diretamente atrás de Jesus havia uma entrada em uma forma circular, como um túnel de onde havia vindo, olhando fixamente como um túnel de onde eu havia vindo. Olhando fixamente para lá, eu podia ver um mundo totalmente novo, aberto diante de mim. Eu senti como se estivesse à margem do paraíso, tendo um vislumbre da eternidade. Era completamente intocável. À minha frente havia campos verdes e pastagens. A grama por si só emanava a mesma luz e vida que eu havia visto na presença de Deus. Não havia doença nas plantas. Parecia como se, após pisar na grama, ela voltaria de novo a saltar com vida. Através do centro desses pastos, eu podia ver uma corrente de água limpa e cristalina, pulsando a paisagem, com árvore em cada orla.
À minha direita havia montanhas à distância e o céu acima era azul e limpo. À minha esquerda rolavam montes verdes e flores que radiavam belas cores, paraíso. Eu sabia que pertencia àquele lugar. Eu sentia como se estivesse acabado de nascer pela primeira vez. Cada parte de mim sabia que eu estava de volta em casa. Ali era a minha verdadeira casa. Diante de mim estava a eternidade, a apenas um passo de mim. Enquanto eu dava um passo à frente até o novo mundo, Jesus dava um passo atrás até a passagem. A Bíblia diz que Jesus é a porta e se você entrar por ele, você entrará e sairá e encontrará pastos verdejantes. Ele é a porta para a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o único caminho, apenas um corredor estreito que leva até o seu reino. Poucos o encontram. Muitos encontram o caminho largo para o inferno. Jesus me fez essa pergunta: Ian, agora que você viu tudo, você quer retornar? Eu pensei, retornar? Claro que não. Por que eu iria querer voltar? Por que eu iria querer voltar para a miséria e o ódio? Não. Eu não tenho nada para o que retornar. Eu não tenho esposa ou filhos, ninguém que realmente me ame. Você é a primeira pessoa que de fato me amou como eu sou. Eu quero permanecer em sua presença para sempre. Eu quero ir para o paraíso. Mas ele não se moveu. Então eu olhei para trás uma última vez para dizer: adeus, mundo cruel. Estou indo embora. Quando eu fiz isso, em uma visão clara, bem em frente ao túnel, estava minha mãe. Quando a vi, percebi meu erro. Havia uma pessoa que me amava, minha querida mãe. Ela não apenas havia me amado, mas eu também sabia que ela havia orado por mim e havia tentado me mostrar a Deus. Em meu orgulho e arrogância, eu havia zombado de suas crenças. Mas ela estava certa, ao final das contas, existia um Deus. E um céu e um inferno. Eu comecei a perceber o quão egoísta seria se fosse ao paraíso e deixasse minha mãe pensando que eu havia ido para o inferno. Ela não fazia ideia de que eu havia feito uma oração ao leito de morte, me arrependido de meus pecados e recebido Jesus como meu Senhor e Salvador. Ela iria apenas receber um morto e um caixão de Maurítios. Então eu disse: Senhor, há uma pessoa por quem realmente quero voltar, e é a minha mãe. Eu quero dizer a ela que o que ela acredita é verdade, que existe um Deus vivo, que existe um céu e um inferno, que existe uma porta e é Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e que nós só podemos ultrapassá-la através dele. Então, quando olhei para trás novamente, minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã, meus amigos e uma multidão de pessoas. Deus estava me mostrando que havia muitas outras pessoas que também não sabiam a verdade e nunca iriam saber a menos que eu compartilhasse com elas. Eu respondi: eu não amo essas pessoas, mas ele replicou: eu as amo e desejo que todas elas venham a me conhecer. Então o Senhor disse: se você retornar, você deve ver as coisas de uma nova luz. Eu entendi que eu deveria então passar a ver pelos seus olhos de amor e perdão. Eu precisava ver o mundo como ele via, pelos olhos da eternidade. Deus, como eu faço para retornar? Eu perguntei. Eu tenho que voltar pelo túnel da escuridão de volta, ao meu corpo? Como eu posso voltar? Eu nem sei como vim parar aqui. Ele disse: Ian, incline sua cabeça. Agora sinta um líquido drenar de seus olhos. Agora abra seus olhos e veja imediatamente. E veja. Imediatamente eu estava de volta ao meu corpo. Minha cabeça estava inclinada para a direita e eu estava com o olho aberto. Eu estava olhando para o jovem médico indiano que tinha meu pé direito erguido em sua mão e cutucava um instrumento afiado na base do meu pé. Ele buscava por algum sinal de vida,
Aos poucos ele percebeu que eu estava vivo e eu olhava para ele. Eu imaginava o que ele estava fazendo, mas então a ficha caiu. Ele pensa que eu estou morto. Ao mesmo tempo, o médico parou o que estava fazendo, virou sua cabeça em direção ao meu rosto. Quando nossos olhos fizeram contato, o terror tomou conta de sua face, como se ele tivesse visto um fantasma. O sangue correu de seu rosto e ele ficou branco como papel. Seus pés quase saíram do chão. Eu estremeci por causa disso e pedi a Deus que me desse forças para inclinar minha cabeça à esquerda e olhar para o outro lado. Enquanto eu virava minha cabeça, vagarosamente eu via enfermeiras e assistentes na entrada me encarando com surpresa e terror. Ninguém dizia uma palavra. Eu aparentemente havia estado morto por cerca de 15 a 20 minutos. E estava sendo preparada para o necrotério. Como me sentia fraco, fechei meus olhos mais rapidamente e os abri para verificar se ainda estava em meu corpo. Eu não sabia se iria ou não desaparecer novamente. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha. Para você que ficou comigo até o final, muito obrigada. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.